Acho que eu compartilhei errada, né? Vocês estão vendo o meu PowerPoint, Sandra? Sim, é só você agora colocar a apresentação de slide lá em cima. Tá, né? Já né? Entrou, né? Para vocês? Sim. Tá? Bom, então, queridos amigos, queridas amigas, nós estamos vivendo uma situação muito, muito, muito peculiar, né? A humanidade não tinha convivido até então com um fenômeno dessa natureza, que ele é peculiar não porque se trata de uma pandemia. Na história da humanidade, nós já tivemos que nos defrontar com dezenas de processos como esse, né? Talvez um dos mais graves tenha sido a gripe espanhola, né, no início do século XX, que matou mais de 50 milhões de pessoas, mas, ao mesmo tempo, ao longo da história da humanidade, muitas dessas crises. Mas a concomitância de uma pandemia, ou seja, de uma epidemia de dimensões global, associada a uma profunda crise do sistema econômico em escala global, né? Ou seja, é como se a gente vivesse a gripe espanhola, mas a crise de 29 ao mesmo tempo. E tudo online, tudo acontecendo imediatamente na nossa tela do computador, acontecendo na nossa frente, fazendo com que a gente tenha uma perspectiva de ser um ator muito real, acompanhando tudo que está acontecendo. Então, é uma experiência nova. Não é para cada um de vocês que está em casa, que às vezes assim, mas o que está acontecendo comigo? Para o mundo inteiro, né? Todas as pessoas em todos os cantos do mundo estão vivendo algo que as nossas gerações, né, não tiveram oportunidade ainda de enfrentar, né? Uma enfermidade cujo primeiro caso foi notificado no final de dezembro, dia 31 de dezembro, na China, na província de Wuhan, que muito provavelmente os primeiros casos começaram no início de dezembro, pelo que hoje já se conhece, né? Que foi reconhecido já como uma emergência sanitária internacional no final de janeiro, decretado pandemia no final de fevereiro, mas que muito rapidamente conseguiu uma dimensão, eu estou tendo um probleminha aqui com a entrada da tela do Toninho na minha aqui, mas vou ver se dá certo aqui, peraí. Vamos lá. Rapidamente se espalhou para 206 países. Vejam, gente, em 3 meses e meio, quando nós tivemos o primeiro caso, né, no dia 31 de dezembro, né, nós temos hoje 2 milhões, dados agora, tirados agora do site da Organização Mundial de Saúde, 2 milhões e 69 mil casos já confirmados, 133 mil óbitos, né, espalhados por 206 países em todo o globo, né? Com um comportamento bastante incomum, porque é uma doença com uma alta transmissibilidade, mata muita gente, né? E que desempenhou, particularmente hoje nos Estados Unidos, né? Segundo eles, né? Muito importante. Nós tivemos uma concentração inicial dos casos. O OMS, o que é? Organização Mundial da Saúde, né? O OMS é a Organização Mundial da Saúde, tá? Então, os casos inicialmente se concentraram aqui em laranja na tela, né? Na Ásia, né? Porque logo da China tivemos casos em Singapura, na Coreia do Sul, em Taiwan, Hong Kong, no Japão, né? Mas muito rapidamente esses casos chegaram aos Estados Unidos, chegaram à Europa, né? Até porque hoje o mundo é um mundo efetivamente globalizado, né? A rapidez com que se dá os meios de transporte, a globalização da economia, a questão do turismo como uma atividade econômica importantíssima, fez com que nós tivéssemos um espalhamento dos casos de maneira muito importante, que na sequência se concentraram aqui na cor mais coral, né, no canto direito, na Europa, mas que rapidamente tende a migrar para as Américas,
tá certo? Se comportando efetivamente como uma onda. Vejam, no caso do Brasil, nós estamos hoje no 50º dia, ou seja, no dia 50, desde o surgimento do primeiro caso notificado, que ocorreu no dia 26 de fevereiro. Nós demoramos 17 dias para chegar a 100 casos. Demoramos mais uma semana para chegar a 1.000 casos. Em 14 dias, nós chegamos a 10.000 casos e agora, em pouco mais de 10.000 dias, nós já ultrapassamos, já chegamos quase a 30.000 casos. Hoje, nós estamos com 28.230 casos confirmados aqui no Brasil, 1.736 pessoas que faleceram. Então, nós não estamos lidando com um problema simplesinho, não estamos lidando com uma gripezinha, com um resfriado, nós estamos lidando com um drama em escala global. Todos os especialistas hoje trabalham com a ideia de que, para cada caso, nós, na verdade, temos entre 11 e 12 casos. Portanto, nós já ultrapassamos os 300.000 casos. E por quê? Porque, na verdade, os casos confirmados se concentram entre aqueles casos mais graves que tiveram internação, que foram para a UTI ou que morreram. As pessoas que tiveram os casos mais leves ou assintomáticos, sem sintomas, eles não têm sido testados e, portanto, não aparecem nas estatísticas oficiais. A Fiocruz trabalha com 11 casos, a Universidade de São Paulo, a UNB, nós lá no Unifesp trabalhamos com a existência de 12 casos para cada caso confirmado. O próprio ministro da Saúde, numa entrevista que ele deu há mais ou menos uns 10 dias, disse que o Ministério da Saúde trabalha para 40 casos para cada caso confirmado. Portanto, nós com certeza temos uma expressão neste momento muito importante. E eu acho que é importante relatar que o mecanismo de transmissão da doença, ele facilita muito que ela se dissemine com muita rapidez, mas com muita rapidez mesmo, e isso ocorreu não apenas no Brasil, mas, como eu disse, em praticamente todas as nações. Neste momento, os casos, a magnitude da Covid-19 no Brasil é mais expressiva nos estados do Amazonas, do Amapá, do Distrito Federal de São Paulo, do Ceará e do Rio de Janeiro, mas nós já temos casos e óbitos em todos os estados, inclusive nos estados mais quentes do Nordeste, porque eu mesmo, como sanitarista, e como alguém que tem bastante experiência, porque quando eu era secretário de saúde em São Bernardo, no ano que eu assumi o cargo lá em 2009, nós enfrentamos o H1N1, E, de maneira geral, os vírus de gripe têm uma tendência de serem mais agressivos, eles se comportarem de maneira mais importante nas cidades e regiões mais frias. Então, em janeiro, quando começou, mesmo no começo de fevereiro, nós imaginávamos que os casos se concentrariam no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, nas cidades mais frias aqui de São Paulo. Mas o que a gente vê é a Covid se disseminando, inclusive em estados quentes, úmidos. Eu vi uma entrevista do governador do Piauí, que aparece aqui no cantinho direito com o menor número de casos, mas ele mesmo disse que o estado recebeu muito poucos testes, então não expressa provavelmente o que aconteceu. Uma característica importante que eu queria mostrar para vocês, vocês conseguem ver o meu mouse? Não, né, Sandra? Vem meu mouse? Eu estou vendo, Arthurzinho. Sim. Então, eu quero chamar a atenção de vocês. Esse aqui é um gráfico que o Ministério da Saúde publicou. Só um minutinho, Ademar. Todo mundo está vendo o gráfico do Ademar? Ele está compartilhando o gráfico? Sim. Então, tudo bem. Sim. Então, gente, esse gráfico aqui, ele é muito importante porque ele faz uma simulação do que está acontecendo com a epidemia de Covid no Brasil. É um dado do Ministério da Saúde. Ele é baseado em cima dos modelos matemáticos que o CDC, o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, que é a inteligência em saúde pública dos Estados Unidos, produziu, e ele vem acontecendo exatamente como eu imagino. Então, assim, eu não quero fazer nenhum alarme aqui, mas são os dados oficiais.
Atualmente, nós estamos aqui, ó, na semana epidemiológica 15. Como é que é esse negócio de semana epidemiológica? A semana 1 é aquela que vai do dia 1º de janeiro ao dia 7 de janeiro. A segunda do dia 8 ao dia 14, assim por diante. Nós estamos aqui, ó, na semana epidemiológica 15. Tudo leva a crer, e não é por menos que vocês veem o próprio ministro da Saúde, o governador, os prefeitos, os secretários de saúde, os cientistas, todos falando, que a partir da semana 17, ou seja, a partir, eu vou até pegar aqui para dizer direitinho para vocês, a partir do dia 27, 28 de abril, começam-se a elevar a elevação do número de casos de Covid no Brasil, né? E a partir da semana 19, ou seja, do comecinho de maio, nós vamos experimentar a explosão do número de casos, tá? Que coincide exatamente com a segunda metade do outono e a primeira parte do nosso inverno, que tem a ver exatamente com as características sazonais mais importantes para a doença. Vamos lembrar que quando ela começou lá na China, quando ela começou na Europa, quando começou nos Estados Unidos, o hemisfério norte está exatamente com o tempo, né, com o clima oposto ao nosso. Eles estavam no finalzinho já, entrando já no final do inverno, tá? Então, tudo leva a crer, esse é o dado que se trabalha, que até agora nós estamos apenas no começo da epidemia e que, a partir daí, nós poderemos ter 3 cenários. Se nada for feito, se a vida continuar normal, se todos nós continuarmos indo para os nossos trabalhos, para o centro, para o estádio de futebol, para as escolas, para as universidades, a tendência é que a epidemia tenha esse comportamento da curva preta, né, mais escura, ou seja, que nós temos um grande número de casos, um grande número de óbitos, de casos graves. Se for feito um distanciamento social vertical, seletivo, ou seja, se só os idosos, as pessoas com mais de 60 anos, se só aqueles que têm diabetes, hipertensão, asma, obesidade mórbida, ou seja, aqueles que têm comorbidade, ficarem em casa e a vida continuar normal, a explosão será desta magnitude. E se nós conseguirmos ficar em casa mais de 70%, e esse não é um número mágico, por que 70%? Porque nós temos profissionais de saúde, profissionais de segurança, os bombeiros, nós temos o pessoal da área de alimentação, para a vida não parar, precisam continuar trabalhando. Então, se nós conseguirmos fazer este nível de isolamento social, né, a curva será mais achatada, né? E nós só voltaremos ao normal, a tendência é começar a voltar na metade do inverno e, portanto, a vida só se normalizará no hemisfério sul, particularmente para a nossa realidade, a partir do final de julho, começo de agosto. Quer dizer, eu não estou aqui sendo arauto da desgraça, eu estou traduzindo para vocês aquilo que é o conhecimento científico que nós temos. Os países, de maneira geral, têm adotado, eu não quero me alongar muito para trabalhar um pouco os aspectos mais espíritas, né? Mas, assim, fazer muita testagem, nós, infelizmente, não estamos conseguindo fazer no Brasil, e a vigilância dos casos, a restrição do deslocamento das pessoas, o fechamento das fronteiras, redução dos aviões e os isolamentos, além da ampliação de leitos de UTI, compra de equipamentos, máscaras, equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Nós temos muitos problemas. A boa notícia é que a Covid chegou para a gente com quase 2 meses de atraso. O nosso primeiro caso foi no dia 26. E, portanto, nós tivemos um pouquinho mais de tempo do que tiveram outros países para tomar as medidas necessárias para minimizar o efeito da epidemia. Não tomamos todas que devíamos ter tomado, não cabe aqui analisar por quê, tem muitos graves problemas de condução da resposta brasileira ao enfrentamento, mas a verdade é que a gente também pode aprender com o que aconteceu nos outros países, né? Então, vejam vocês, este dado aqui é uma simulação do número de óbitos que devem ocorrer no Brasil a partir de um estudo feito pelo Imperial College,
que é o centro de saúde pública mais respeitado no mundo, que fica em Londres, na Inglaterra, né? Eles fizeram isso para todos os países do mundo. Então, é um estudo em que simula, são modelos matemáticos com base no tamanho da população, com uma série de características. E o que eles nos mostram? Que se nada for feito, nós teremos para 212 milhões de pessoas que nós temos no Brasil, uma estimativa de que irão morrer 1.100.000 pessoas. Isso não é o caso, porque não foi o que nós adotamos. Se nós adotarmos um isolamento social leve, que é a postura que tem sido defendida por algumas autoridades brasileiras, lamentavelmente, o número de mortes deve ser de 627 mil pessoas. Se nós só deixássemos os idosos e a vida continuasse normal, 529 mil pessoas perderiam a vida no Brasil. E se nós fizermos um isolamento social bem feito, se as pessoas ficarem em casa acima de 70%, ainda assim a estimativa é que nós perderemos 44 mil vidas. Vocês vão me dizer assim, mas Arthur, isso é efetivamente o que vai acontecer? O Imperial College fez esse modelo de simulação, né, de matemáticos, com dados bioestatísticos, para todos os países. E é exatamente o que vem ocorrendo em praticamente todos. Alguns países conseguiram, de fato, ficar nesses patamares para suas populações. Vou dar alguns exemplos, que inclusive a imprensa tem noticiado. Portugal, a Alemanha, né, a República Tcheca, são países que logo fizeram o isolamento, fazem grande quantidade de testagem, a população fez uma grande adesão, né, ofereceu serviços públicos para atender a população e eles têm conseguido enfrentar a epidemia num outro patamar. Países que não fizeram isso, que não adotaram essa postura, que valorizaram mais a economia e que demoraram, ou seja, só tomaram a decisão de fazer essas medidas de isolamento recomendadas pela Organização Mundial de Saúde tardiamente, exemplo da Itália, exemplo da Espanha, dos Estados Unidos e do Reino Unido, 4 países, vivem uma verdadeira tragédia. Por quê? Porque eles acabaram assumindo patamares mais elevados de óbito, né? Vocês devem ter acompanhado o prefeito de Milão, que liderou inicialmente uma campanha Milão não pode parar, depois da tragédia estabelecida na região, né, em que eles vivem, que é uma província extremamente rica, que tem serviços de saúde de altíssima qualidade, eles não conseguiram sobreviver. E por que não? Porque aí é que está aqui, só para entender um pouco. Se a gente conseguir fazer o isolamento, não significa que nós não teremos caso, mas eles tenderão a correr este patamar que está aqui em azulzinho, ainda que tenha o risco de uma segunda onda, enquanto nós não tivermos vacina. Se a gente não faz nada, o que acontece é o que aconteceu na Itália, na Espanha, em Nova York, principalmente, que os casos se acumulam e ultrapassam a capacidade do sistema de saúde de atender os casos graves, os casos que precisam de leitos de UTI. Até porque os pacientes ficam na UTI de 14 a 21 dias. Então, é muito difícil o manejo. E o que as pessoas às vezes não conseguem entender é que não se abre um leito de UTI da noite para o dia. Tem alguns que estão aqui acompanhando a nossa conversa, sabem do que eu estou falando, né? Colocar um leito de UTI para funcionar, você precisa de um médico especialista, você precisa de uma enfermagem que mexa com pacientes críticos, você precisa de um fisioterapeuta com habilidade, técnicos de enfermagem, com experiência. Então, não basta só boa vontade, não basta assim, olha, agora eu comprei 15 mil ventiladores, macas, né? É preciso toda uma estratégia, uma qualificação que é importante ser conseguida. E aí, eu quero, só para a gente terminar, dar um exemplo dos problemas que nós estamos enfrentando. O Brasil hoje olha a epidemia pelo retrovisor. Nós, na verdade, não temos, como a gente não mede, não faz teste para todo mundo que tem casos leves ou assintomáticos. Os próprios trabalhadores da saúde não estão conseguindo fazer os testes porque não tem disponibilidade, né? Isso prejudica demais. Vocês vejam, olha, eu vou pegar aqui exemplo, Portugal,
Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos, todos eles, isso aqui é o número de testes que realizam para cada 1 milhão de habitantes. Nós estamos fazendo só 296. Por isso que eu digo o seguinte, os números oficiais não traduzem efetivamente o que está acontecendo, porque 85% dos casos de Covid são leves, são casos quase que assintomáticos. Passam como se fosse um resfriado, uma gripe e tal, mas não levam a pessoa para o hospital. O problema é que 15% a 20% são muito graves, precisam de internação e 5% precisam de cuidados em terapia intensiva, inclusive com intubação. Então, é um cenário muito complicado. Inclusive, para orientar como que nós vamos sair com segurança, porque os países que estão começando a preparar a desmobilização desse processo de todo mundo fica em casa, o caso da Coreia do Sul, de Hong Kong, agora a Alemanha, a própria Espanha já começa a fazer isso, eles vão testar em massa as pessoas, né? E aí, se você já teve a doença, já está sensibilizado, né? Você não vai ter de novo, aí pode voltar à atividade. E eles vão tentar proteger idosos, pessoas com comorbidade e aqueles que ainda não tiveram a doença, fazendo uma espécie de regra de transição, né? Nós não temos ainda, infelizmente, evidências robustas do ponto de vista científico de que nós tenhamos algum medicamento que funcione para o tratamento da Covid. Tem todos, inclusive eu sou vinculado à Universidade Federal de São Paulo, nosso hospital universitário está fazendo o protocolo para os pacientes graves com cloroquina, com hidrocloroquinina, né? Tem gente pesquisando vitamina D, imunoterapia. Na Índia, eles estão tentando fazer sensibilização com medicamento homeopático. Agora temos também corticoide. Os estudos que parece que são mais promissores, mas ainda não nos dão confiança, são aqueles que estão usando alguns antirretrovirais que são usados para AIDS, né, para controle do HIV, mas na ciência não adianta ter só esperança. Eu vi recentemente uma entrevista de um médico de São Paulo, absolutamente inoportuna, né? Ele acha que um determinado medicamento vai dar certo, ele anuncia como está na beira do leito dando certo e vai agora fazer uma pesquisa. É absolutamente anticientífico e é perigoso porque as pessoas começam a tomar os remédios, né? Começam a comprar e estocar medicamento, como é o caso da cloroquina, né? Que tem graves efeitos colaterais. Então, por exemplo, o CDC de Atlanta já tirou da sua página a recomendação do uso da cloroquina por conta dos efeitos colaterais. Na França já tem vários casos de óbito, né, de pacientes que tiveram arritmia, necrose hepática. Então, assim, a gente está lidando com remédios que são utilizados para outras doenças, que às vezes no laboratório, lá na bancada, até pode ter um resultado bom para o controle do vírus, mas na experimentação em humanos, ele não mostra o mesmo resultado. Então, é preciso ter muita paciência, né? É preciso ter muita convicção na ciência para que, inclusive, ela não faça mal para cada um de nós, né? E me preocupa demais, e eu vou, antes de entrar na parte mais espírita, para não me alongar muito na minha intervenção, eu quero chamar a atenção de alguma coisa que até agora o hemisfério norte, né, a Europa, Estados Unidos, tal, não teve que se deparar, que como serão os efeitos, né, da Covid nas populações mais vulneráveis, das populações dos chamados países em desenvolvimento, na África. Quem viu as cenas, por exemplo, de Guayaquil, no Equador, né, deve ter ficado profundamente impressionado, né, porque uma coisa são essas recomendações para a gente que tem a nossa casa, o nosso quarto, um cômodo, condições, ainda que seja muito, muito inoportuno, incomode demais a vida de todos nós, mas que temos condições de cumprir essas medidas, que entendemos a imagem. Ontem eu recebi um vídeo de uma vovozinha, né, sendo entrevistada, e aí alguém brinca com ela e pergunta, conta pra gente, e ela fala, eu matei o corona ontem, né? Porque ela vê na televisão aquela representação gráfica bonita que foi feita do vírus e tal, e ela matou um bicho e achava que tinha matado um corona com chinelo, né? Quer dizer, até a própria comunicação com as pessoas de mais baixa escolaridade são é uma coisa muito desafiadora. Como é que faz para quem mora na favela, num grande aglomerado populacional, observar as medidas de
isolamento ou de higiene quando falta água, ou quem mora num cortiço, como aqui na região central de Santos, ou em grandes adensamentos populacionais, ou para as mais de 700 mil pessoas que vivem em condições degradantes nas prisões aqui no Brasil, em superpopulação, ou as milhares de pessoas em situação de rua, né? Idosos em asilo. Quando a gente olha a mortalidade, por exemplo, na Itália, parte significativa, agora na França acontece a mesma coisa, tem ocorrido em asilos, né? Na Itália se chegou ao cúmulo dos profissionais que cuidavam dos idosos abandonarem os idosos e muitos deles terem morrido de fome, desidratados, né? Ou não foram isolados. Pacientes com Covid foram levados para clínicas de idosos. Então, tem erros na condução, né, muito graves. No Amazonas, a gente já tem casos acontecendo entre indígenas, quilombolas. Então, me preocupa muito. E os grandes desafios que a gente tem são inerentes à própria dificuldade, à complexidade da epidemia, aos gravíssimos efeitos sociais e econômicos imediatos, né? A quebra da produção é uma realidade, né? A quebra da atividade econômica. Muita gente no mundo, e aqui no Brasil, muitas vezes conseguia se alimentar, sustentar sua família com o dinheiro que ganhava naquele dia, trabalhadores precários, em condições de muita vulnerabilidade, e esses efeitos, muito provavelmente, serão mantidos a médio e longo prazo. O mundo não será o mesmo, não significa que nós saímos, mas, como eu disse, a pandemia ela se associa a uma grave crise econômica que o mundo já vivia. Tinha uma crise de petróleo, tinha uma crise econômica aí no pedaço, e agora, com a Covid, isso se estabeleceu. E nós temos um terceiro elemento, que é muito peculiar ao Brasil, que é uma crise política. Eu não vou aqui me aprofundar nesse tema, vocês todos estão acompanhando, que tem a ver com a implicação a partir da postura do presidente em relação ao Ministério da Saúde. Nós estamos vivendo aí a possibilidade, no momento mais crítico, de entrada na complicação da epidemia, por mais que eu tenha críticas ao comando, à maneira com que o Ministério da Saúde vem tocando o enfrentamento, mas nós vamos provavelmente uma substituição, enfim, uma condição muito, muito, muito complicada. Bom, eu queria só mais 5 ou 10 minutos fazer algumas reflexões com vocês sobre o que o Espiritismo tem a nos dizer. E aí eu vou descompartilhar a tela para conversar olhando um pouquinho nos olhos de vocês. Vou terminar aqui a minha apresentação, Sandra, e vou voltar para a tela, porque eu queria ter a oportunidade de falar olhando nos olhinhos de vocês. Voltou, né? A primeira coisa, a primeira reflexão que eu queria trazer, porque cabem muitas, ela diz respeito a uma situação que eu considero fundamental, né? Que é nós rechaçarmos, mas de maneira muito categórica, todas as visões, os aportes, seja de origem mediúnica, seja de origem de lideranças espíritas, que trazem uma visão apocalíptica, querendo insinuar que a humanidade precisa passar por uma destruição, precisa passar por um flagelo como esse, né? E que nós devemos aceitar os desígnios da espiritualidade, porque Deus e a espiritualidade estariam operando no sentido de acelerar o processo de regeneração da humanidade. É fundamental compreender que toda crise, eu me lembro muito bem, nosso querido amigo Ciro Pirongi, há muitos anos atrás, fez uma belíssima palestra num dos simpósios brasileiros do pensamento espírita e destrinchou um pouco os diferentes sentidos que a palavra crise podem ter na vida da gente. Crise sempre pode ser entendida como perigo e, sem dúvida nenhuma, a Covid não apenas é um perigo, como tem proporcionado, tem ceifado muitas vidas em todos os países do mundo, em alguns lugares de maneira mais trágica, de outros menos, né, mas de maneira muito substantiva. Mas a Covid também, né, representa uma oportunidade, né? Deus não opera, Deus não estabeleceu a formatação de um vírus assassino
que seria espalhado pela humanidade para cumprir uma limpeza daqueles espíritos que não poderiam mais continuar entre nós e que, portanto, precisariam desencarnar em massa para acelerar o processo de regeneração. A vida, como nós bem compreendemos numa visão laica, numa visão racional, kardecista do espiritismo, se opera pelas leis da natureza. Em contraposição à lei de destruição, está lá muito bem descrita na parte 3ª do Livro dos Espíritos, nós trazemos no nosso bojo a lei de conservação. Essa ideia, inclusive, não é original. Hoje eu conversava com a Rose, e a Rose fez uma elaboração muito interessante, porque cada um de nós tem marcado instintivamente um sentido ético, um sentido protetivo sobre as nossas vidas. Vejam, nenhum de nós deveria assumir uma posição dizendo o seguinte, como muitos acreditam, Deus sabe o que faz e se está limpando a humanidade é para que ela possa evoluir mais progressiva, mais rapidamente. Nós, no dia a dia, somos confrontados com inúmeros desafios que são colocados. As guerras, a desigualdade social, a violência, outras enfermidades que matam muito mais, mas muito mais, hoje a humanidade morre. Entretanto, nós somos chamados para construir, fruto do processo de urbanização, fruto do processo de desenvolvimento tecnológico, científico, da exploração comercial. A Covid é uma zoonose, ou seja, uma doença, uma mutação de um vírus que se desenvolve originalmente nos animais, e pela proximidade da população animal, não importa agora, mas de alguma maneira se transforma e passa a nos agredir. Mas o grande desafio que a humanidade tem é colocar em prática um dos dons mais fantásticos que Deus nos deu, que foi a inteligência, para que nós pudéssemos, de forma solidária, de forma inteligente, de forma racional, construir as respostas possíveis para superar este momento difícil que a humanidade passa e, a partir daí, poder, inclusive, aprender muito com essa experiência, ou seja, tomá-la não como um castigo, não como alguma coisa que tem apenas uma dimensão negativa, mas como uma oportunidade de profunda aprendizagem para cada um de nós, de profunda aprendizagem para a própria civilização, para a própria sociedade humana. Vejam, para nós espíritas, o problema não é a morte, ou não deveria ser. Afinal de contas, nós aprendemos, nós temos uma profunda convicção filosófica que é sedimentada na experimentação através da mediunidade, de que a vida continua depois da morte. Que aquilo que ficará enterrado, aquilo que será cremado, aquilo que não terá continuidade, é o nosso corpo físico, é a matéria. Mas que aquilo que nós somos, em essência, espíritos imortais, dotados de inteligência, de afeto, de uma capacidade de armazenar as experiências que vão nos conformando como seres cada vez mais evoluídos intelectual e moralmente, não se perde com a morte do corpo físico. Então, este é o momento que nós espíritas somos chamados a ter uma visão muito racional, uma visão serena sobre o momento que a humanidade vive, inclusive para produzir uma mensagem esperançosa sobre a vida. Isso não implica uma atitude irresponsável, não implica numa atitude destrutiva, do tipo que nos acreditar na sobrevivência da alma, na imortalidade da alma, não quer dizer que a partir de agora, então, eu posso sair sem máscara, não tomar os cuidados necessários de higiene, não proteger a sociedade, porque, da mesma maneira que nós temos esta visão, nós sabemos, como espíritos imortais, da nossa profunda responsabilidade individual e coletiva. Portanto, a filosofia espírita, à medida em que nos coloca Deus não como o velhinho de cajado,
que vai selecionar os bons e os ruins, aqueles que serão levados para um planeta mais evoluído, como a gente começa a ouvir um monte de teorias, né? De ficções quase que apocalípticas nesse sentido. Né? Não opera dessa maneira, Deus opera por meio das leis da própria natureza. Né? Deus nos deu a inteligência e a capacidade de agir individual e coletivamente para prover as necessidades nossas e dos demais indivíduos, e a compreensão do nosso papel nesta existência, o nosso papel aqui na Terra, como dizia José Herculano Pires, grande filósofo espírita, nosso papel como co-construtores do mundo, nos chama nesse momento a uma profunda reflexão e a necessariamente nos portarmos de maneira profundamente responsáveis. Responsáveis com a nossa vida, responsável com a vida daqueles que a gente ama, responsável com a vida, inclusive, daqueles que a gente não conhece. Outro dia, num grupo de Zap dos meus primos, da família Quioro, um dos primos disse: mas por que a gente tem que ficar em casa se os profissionais de saúde saem, se os profissionais de segurança, se o pessoal do supermercado sai? Né? E eu fiz uma resposta, eu não vou me lembrar muito bem dos termos, mas eu chamava o seguinte: né? A vida escolheu alguns de nós, e alguns de nós escolhemos determinadas funções na vida que nos expõem a mais risco. Eu, como médico, eu estava pronto para viajar agora, né? Eu já deveria ter saído do país, tal, e a Covid me pegou no meio do caminho, tive que suspender um projeto de passar um tempo fora do Brasil estudando. Né? Eu, nos próximos dias, terei que ir para a linha de frente para atender, né, na emergência do pronto-socorro do hospital universitário, né, os pacientes com Covid, com problemas respiratórios. Isso é um risco para mim? Claro que é um risco. Para isso, eu preciso exigir do governo, exigir das autoridades sanitárias que, para mim e para os demais profissionais de saúde, nós tenhamos equipamentos de proteção individual. Mas eu jamais, em nome da minha profissão, eu posso dizer assim: não, eu não vou porque eu vou me colocar em risco. Até porque cada um de nós assume determinados compromissos éticos profissionais, éticos existenciais, que nos colocam em funções distintas. Não vou assumir uma atitude suicida, vou me proteger, vou proteger a minha família, mas sou obrigado a dar minha cota de contribuição. Só que aquelas pessoas que podem hoje ficar em casa, além de protegerem os idosos, as pessoas com comorbidade, vão estar ajudando a proteger os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da segurança, os caixas do supermercado, os açougueiros, as pessoas que vão precisar estar expostas. Então, gente, a Covid desperta na gente muitos riscos. É claro que a gente tem que ser muito solidário com quem perdeu seu... Cada um de nós já a identificar, a conhecer, é muito rápido a relação, apesar de termos 2.000 e poucos óbitos, a gente já começa a conhecer gente, amigos de amigos que perderam pessoas, e é importante que a gente possa levar uma mensagem espírita de esperança, de conforto, de tranquilidade, de segurança, aquela garantia de que a vida vai continuar, que a vida vai retomar a normalidade, que aqueles que, porventura, perderem a sua vida, não perdem a sua existência, deixam apenas essa encarnação e estarão conosco, serão acolhidos pelos entes queridos no mundo dos espíritos, não serão abandonados, que Deus não é injusto, mas que opera por suas leis, pelas leis da natureza, né? E, infelizmente, nós teremos milhares e milhares e milhares de vítimas dessa pandemia e esperamos que a ciência, que o homem, que o desenvolvimento tecnológico consiga o mais rapidamente nos ofertar, para além das máscaras, para além dos hábitos de higiene, para além do isolamento, né, novos instrumentos de controle dessa doença. Vocês me perguntam: mas nós teremos vacina? Teremos, daqui a um ano e meio. Né? Portanto, nós teremos que ter uma enorme paciência. Mas aí eu quero despertar uma outra reflexão que eu considero profundamente espírita, né, que tem a ver com a possibilidade da pandemia, dessa situação de confinamento domiciliar, de precisar conviver com a família, de precisar valorizar o quanto que o contato com o outro faz diferença.
né? Eu vejo a emoção da Sandra, da Márcia, quando abriram a nossa atividade hoje, né? Já ao encontrar as mais de 100 pessoas que estão nesse momento nos acompanhando, né? Elas quase não conseguiram conter a emoção de que depois de um mês e pouco, a gente retoma esses elos. Gente, nós somos seres sociais, né? Nós conseguimos aqui nos adaptar, né, por esses instrumentos, mas nós precisamos do outro. Nós não somos seres que podemos construir a nossa jornada evolutiva sem o encontro com o nosso semelhante, sem aqueles a quem a gente ama, sem aqueles com quais a gente precisa compartilhar a vida, aqueles que nos provocam para que nós sejamos diferentes, aqueles que apontam as nossas limitações, aqueles que nos incomodam e que nos tiram do eixo. É assim que nós nos produzimos como seres sociais, mas é assim também que nós nos produzimos como individualidade. E a pandemia tem nos proporcionado reflexões sobre questões muito profundas. Que valores nós efetivamente temos destacados para a nossa existência? Quais são as questões mais centrais? Ter pouco dinheiro nesse momento é uma coisa que nos afeta, claro, mas quantas e quantas milhões de pessoas nesse momento dependem fundamentalmente da possibilidade da ajuda do Estado e da solidariedade das pessoas? Quantas e quantas pessoas nesse momento, para quem tem o supérfluo, não tem o mínimo necessário? Será que não é momento de rever a ordem social? Não é necessário que o andar de cima, que esses mega multibilionários, que no mundo inteiro têm condições materiais de sobreviver por trilhões de existência, quando tem apenas uma, sob guarda desses recursos materiais, não poderiam prover essa humanidade de mais de 7 bilhões com meios mais eficazes de existência? Eu quero trazer para vocês uma reflexão, que é sobre o que a gente leva quando a gente deixa essa vida. Aqueles que acumularam, vou dar um exemplo, do dono do Banco Santander, que foi um dos primeiros pessoas a falecer de Covid na Europa, logo no início da epidemia. Eu não sei se ele era uma pessoa filântropa, se ele era uma pessoa benemérita, mas com certeza tudo aquilo que se acumulou, aqueles bilhões e bilhões e bilhões de dólares, que os donos das instituições financeiras não seguirão com ele. Aquilo que a gente leva da vida é fundamentalmente aquilo que a gente é capaz de ser interiormente. São os valores espirituais, são os valores morais, os valores éticos, os afetos, os amores que cada um de nós desempenhamos. Então, me parece que uma das questões fundamentais é que nós possamos, e acho que retomar as nossas atividades de quarta-feira de maneira virtual poderá nos proporcionar, agora de casa, a oportunidade de manter uma profunda reflexão sobre o que nós estamos fazendo aqui na Terra. O que é a nossa existência? Quem somos nós? Para onde nós vamos? Quais são as coisas que efetivamente constam, têm valor efetivo, valor afetivo nas nossas existências? O quanto de tempo nós temos desperdiçado com coisas que são absolutamente desnecessárias, não significativas para a nossa existência. E podemos ter, acima de tudo, muita fé, muita esperança no futuro. Eu queria terminar essa minha intervenção me colocando à disposição, Sandra, se a gente tiver algum tempo ainda a responder alguma pergunta que seja feita, mas dizer para cada um de vocês o seguinte: momentos como esse abrem a oportunidade de colocar aqueles valores que nós temos mais profundos em vigência. É a hora da gente passar esperança, tranquilidade, fé no futuro, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, como diz a música, né, Sandra? Porque nós podemos juntos, nós podemos mais. Estou só reproduzindo os versos de uma música que o nosso coral canta sempre e que é muito significativa para cada um de nós. Acho que essa é a diferença de um verdadeiro espírita kardecista. Eu digo, faço a adjetivação do kardecista para diferenciar daquele que nesse momento se desespera, naquele momento quer ser um escolhido
né? E especial para guardar um pedacinho lá no nosso lar ou em alguma colônia espiritual. Mas daquele espírita convicto de que vai cumprir o seu papel aqui na Terra, nesta encarnação, dure ela mais um minuto, mais um ano, mais algumas décadas, dure o quanto durar, porque ele compreende o sentido da vida, compreende que ele cumpre um papel e que o seu desenvolvimento intelectual e moral e, portanto, a sua própria felicidade estão intrinsecamente vinculada ao quanto ele incidir na vida, incidir na sociedade, aperfeiçoar a vida para todos. Porque, gente, não adianta ser feliz sozinho. Não adianta ter sucesso sozinho. Uma das coisas mais profundas que eu aprendi a partir da filosofia espírita, numa visão humanista, numa visão racional, numa visão progressista, é o quanto que o desenvolvimento intelectual, moral, social é profundamente societário. O quanto que ele se dá na medida em que, junto comigo, vem o outro. Não só o outro que eu gosto, não só o outro que é meu consanguíneo, mas o outro que é aquele, inclusive, anônimo, que é aquele que eu garanto o direito e luto para que ele possa viver e ser feliz. O que eu quero dizer, e eu finalizo com isso, é que o espiritismo se contrapõe a toda forma de necropolítica, a toda forma de darwinismo social, a toda espécie de seleção por intelectualidade, por classe social ou por condições. É neste momento, por exemplo, que o mundo está vendo a importância de ter sistemas universais de saúde. Aquela expressão de agradecimento emocionado do primeiro-ministro inglês para o Sistema Nacional de Saúde, que ele passou os últimos 2 anos tentando destruir, fala muito dos aprendizados que a gente pode ter. Do quanto que a gente cada vez mais tem que pensar num mundo que seja um lar para todos, e não para aqueles que se consideram eleitos porque nasceram em berço esplêndido ou porque tiveram oportunidades distintas. É a hora da gente ter um mundo que compartilhe mais, que se comprometa mais e que seja um mundo de mais gente que caminhe de mãos dadas, né? Um ao lado do outro, um puxando o outro quando for preciso, mas sempre todos juntos. Acho que era isso que eu queria trazer nesse nosso primeiro encontro. Obrigada. Obrigada, Ademar. A gente fica emocionado, assim. Eu tenho aqui uma pergunta no chat. Só um minutinho. Ih, você saiu. Deixa eu ver aqui. A pergunta é a seguinte, aqui não está identificado o nome da pessoa, está assim, Samsung Galaxy S7. Como levar esperança aos não espíritas? Eu dei uma entrevista recentemente para um canal na internet, muito interessante, porque é um canal espiritualista, e essa pergunta me foi feita, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Nós não somos obrigados a revolucionar o mundo, né? Mas eu acho que a nossa postura de fé na vida, a nossa postura de compreender, analisar criticamente o que a gente está vivendo, mas ter esperança, deixar a mensagem de que a vida continua, dialogar com as pessoas, de que, porque nós vamos viver situações distintas, né? Nós vamos viver a situação em que entes queridos, e nesse sentido não tem filosofia de vida mais potente para proporcionar um apoio espiritual, uma perspectiva, um consolo que o espiritismo. O espiritismo é fantástico nesse sentido. Mas eu acho que a gente pode ter uma atitude espírita no cotidiano. O que eu estou chamando de atitude espírita? Eu não preciso ficar falando em mediunidade e imortalidade no mundo dos espíritos para ter uma atitude espírita de vida. Pensar positivamente, agir positivamente, se conectar. Eu dava um exemplo outro dia, conversando com meus filhos, dizendo o seguinte, os avós são obrigados a ficar em casa. Liga para os avós, liga para os amigos, identifica quem são aqueles e que a gente pode, com o nosso gesto de amizade, com o nosso conforto, com o nosso carinho, trazer uma palavra de esperança. Gente, tem gente que está lidando com muita facilidade a história do confinamento. Particularmente quem está em home office, né, não vê a hora de voltar a trabalhar para ver se trabalha menos.
Tem gente que está vivendo de maneira insuportável o confinamento, porque precisa sair, precisa se conectar. Então, assim, a gente está conseguindo perceber que é possível estabelecer redes de solidariedade entre confinados. Tem gente que vai para a janela e canta. Tem gente que vai para a janela e toca música. Tem gente que consegue, nessa dificuldade, garantir um prato de comida para quem está na rua. Gente, as pessoas que estão na rua, que viviam das sobras, que viviam daquele trabalho do dia a dia para conseguir se alimentar, estão literalmente passando fome. Então, assim, cozinhar um pouco a mais e oferecer para quem precisa, né? Ser cidadão e cobrar as autoridades naquilo que precisa ser cobrado, reconhecer aquilo que está sendo bem feito e apoiar. Então, assim, acho que a gente pode ser espírita, Sandra, quando a gente é cidadão, quando a gente tem uma postura mental, né, que ajuda a construir um sentimento de edificante para a sociedade, quando a gente não replica, porque, vejam bem, nós estamos, muitos de nós, submetidos quase que a uma lavagem cerebral dos meios de comunicação e das mídias sociais. Eu reconheço que a imprensa tem cumprido um papel no mundo, inclusive aqui no Brasil, fantástico, né? Isso tem nos ajudado a disseminar informações positivas, a saber o que está acontecendo, ajudar a tomar medidas importantes, mas se nós não tomarmos cuidado, a gente vai passar o tempo inteiro só vendo o óbito, só a intriga, só o que faltou. Então é preciso, gente, também, e eu deixo aqui a gente não gosta muito de fazer conselho, mas algumas dicas, é preciso encontrar espaço nessas 24 horas para dormir bem, para se alimentar bem, para boa leitura, para escutar música, para compartilhar conversa com quem a gente pode conversar. Se tem alguém em casa, vamos compartilhar. Se não, vamos usar essas mídias sociais que a gente passa tanto tempo, em vez de ficar mandando fake news, em vez de ficar mandando videozinho, liga para as pessoas, conversa, troca, pergunta assim, olha, como é que você está? Olha, tem sido fantástica a experiência, com muitos amigos, de voltar a conversar, porque a gente intermediou de tal maneira, deixou tão eletrônica a comunicação, que ela vai perdendo a coisa do afeto, da voz, do jeito. Se a gente não pode abraçar, vamos dar um jeito de manifestar o quanto a gente se importa com as outras pessoas. Eu acho, Sandra, que são atitudes espíritas. Tem uma coisa que me preocupa muito, né, que é o aumento da violência doméstica. O isolamento está proporcionando para as pessoas o encontro com a necessidade da convivência. Então, é fundamental que a gente aprenda a ceder, que leve a vida de uma maneira mais leve, né? Do mesmo jeito que tem gente que está ficando absolutamente fanática por limpeza, tem gente que tem dificuldade de tolerar o outro com quem ela convive. Vamos aproveitar nesse momento para exercer uma nova habilidade de vida que se chama complacência, né? A gente tem a capacidade de acomodar a nossa possibilidade de viver com a diferença, com aquilo que no outro me incomoda. Porque viver com aquilo que a gente gosta, com aquilo que é no padrão do igual, é sempre mais fácil. O nosso desafio hoje é aprender a conviver com a diferença, né? E dela fazer uma coisa positiva. Olha, Ademar, a gente tem aqui... Eu tenho mais uma pergunta que eu vou colocar e depois a gente vai encerrar para fazer uns esclarecimentos, tá? Assim... Só um minutinho. É a questão justamente do excesso de pessoas, de número de mortes, né? Se isso estava programado, você meio que tocou sobre esse assunto, né? Se a espiritualidade está preparada para isso, se isso estava programado, e é uma questão relacionada a essas mensagens, né? E eu acho que você falou um pouco, você podia falar um pouquinho mais sobre isso. Até porque, Sandra, em momentos como esse, o Eugênio Lara tem um texto que eu acho que está até no site do CPDOC sobre o milenarismo, né? E é muito interessante porque é uma certa tentativa da humanidade que tem a ver com os nossos próprios mitos, as nossas próprias dificuldades de compreender a morte, de compreender a vida. Há uma tendência da gente querer encontrar uma justificativa no campo do sagrado
para aquilo que a gente não consegue, num primeiro momento, assimilar, compreender com bases racionais, né? Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um presidente americano, o norte-americano, há mais ou menos uns 20 anos, já tinha constituído uma comissão de especialistas e designado um grande volume de recursos, porque haviam várias previsões dos especialistas de que a humanidade, à medida em que começava a ter a globalização da economia, a facilitação dos meios de transporte cada vez mais rápidos, esse trânsito entre povos, a possibilidade de viver uma pandemia. A Organização Mundial de Saúde, há 2 anos, final de 2018, início de 2019, tinha constituído um seleto grupo de cientistas, biólogos, virologistas, epidemiologistas, gente que trabalha com modelagem matemática, porque já se trabalhava, depois do Ebola, da SARS, da MERS, tal, né, já se trabalhava com a perspectiva de que o mundo provavelmente enfrentaria uma pandemia. É muito interessante que, inclusive, nas simulações, eles imaginavam que seria uma zoonose, ou seja, uma doença que originariamente viria dos animais para os homens, imaginavam que seria a partir da China, na simulação, e é fácil de entender, porque você tem praticamente 1/4 da população do mundo, né, vivendo na China, tá certo? E que ela se alastraria muito rapidamente por conta dos meios de comunicação. Até aí, não tem muita novidade. E se a gente perceber a rapidez com que a ciência tem sido capaz de responder a quantidade de artigos científicos, de pesquisas que nós estamos desenvolvendo, ela mostra o quanto que a inteligência humana, né, essa capacidade fantástica que nós temos, é capaz de proporcionar resposta. Vamos fazer uma comparação. Nós não teremos as 50 milhões de mortes que nós tivemos na gripe espanhola. Nós não teremos o número de mortes que nós tivemos nas epidemias de peste bubônica, de cólera, de febre amarela, né, de malária, em outras épocas da humanidade. Nós teremos capacidade de enfrentar uma situação criada a partir das leis da biologia, das leis da natureza, tá certo? E teremos uma capacidade de enfrentamento que não é a que nós gostaríamos, é claro que ninguém gostaria que tivesse vítima, mas vamos lembrar, certo? Nós estamos falando, gente, no Brasil, 1.800 mortes, vamos chegar provavelmente por volta de 44 mil, se aquela modelagem do Imperial College estiver correta, mas vamos lembrar que todos os anos morrem de acidentes de trânsito 60 mil brasileiros. Que todos os anos morrem assassinados no Brasil 65 mil pessoas, todos os anos. E que são fenômenos que seriam tranquilamente evitáveis se nós vivêssemos numa sociedade mais civilizada, mais justa, mais fraterna. Então, quando a gente pega mensagens mediúnicas que exploram a tragédia humana e que tentam produzir, através de médiuns fascinados, de espíritos brincalhões, espíritos espertalhões. Gente, vamos lembrar, esse é um conceito, particularmente para os que mais estão iniciando no espiritismo, os espíritos não são dotados de todo o conhecimento. Os espíritos que se comunicam através dos médiuns, nada mais, nada menos são do que nós, que desencarnamos e que agora vivemos numa outra esfera, num outro plano espiritual, e que quando nos comunicamos, podemos ser espíritos instruídos, sábios, podemos ser espíritos medianos, podemos ser espíritos familiares, podemos ser espíritos brincalhões, e podemos ser espíritos que estamos literalmente querendo zombar com a cara de todo mundo, né? Então, inclusive os pseudo-sábios, aqueles que se aproximam de médiuns fascinados e produzem explicações, como eu disse, apocalípticas, para tentar trazer uma visão mística, mágica, sagrada sobre eventos que não nos ajudem em absolutamente nada, porque a partir daí as pessoas ficam mais amedrontadas, ficam cada vez mais desesperançadas, ficam querendo o seu lugar lá no chamado mundo dos espíritos, como se nós estivéssemos reproduzindo a ideia de céu e inferno, que não tem nada a ver com a filosofia espírita. Então, este é o momento da gente serenar nossa alma, compreender a naturalidade do processo e a gravidade, ser muito solidário com as vítimas, né, com os familiares, estender a nossa possibilidade de apoiá-los energética, amorosamente, afetivamente, tá certo? E, de maneira muito clara, repudiar essas explicações de origem mediúnicas, né, que não tem nenhuma base
na filosofia espírita kardecista, né? Que nos dá, ao contrário, uma visão muito mais consoladora, muito mais esperançosa, muito mais natural, ao explicar que mesmo fenômenos de desencarne em massa, como esse que nós estamos vivendo, né, concentrados num pequeno período de tempo, né, eles fazem parte do processo natural da vida e que nos dão oportunidade de profundas reflexões, profundas transformações e mudanças no nosso jeito de conduzir a nossa existência. Bom, Ademar, muito obrigada, né? Eu acho que nesse momento, eu acho que eu vou encerrar a nossa palestra, a nossa reunião, e dar alguns recados, né, sobre a continuidade da atividade. E depois, tem algumas pessoas que levantaram a mão, e aí, quem quiser, eu peço para você continuar mais um pouco, se for o caso, né? Quem quiser conversar com você, aí a gente libera aqui o áudio, tem algumas pessoas que já querem, né, se retirar. Então, amigos, eu quero dizer que eu estou muito feliz com essa experiência, eu acho que vai dar certo. Me perguntaram sobre a questão de gravação. Sim, a palestra foi gravada, mas nós não sabemos se a qualidade vai ser boa. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, então não sei como sai a qualidade dessa gravação, não sei se apareceu alguma coisa no meio, a gente não conhece ainda, então o que nós vamos fazer? Vamos analisar a gravação e se ela estiver adequada, a gente compartilha sim, tá bom? A nossa intenção no Centro Espírita Allan Kardec é fazer as próximas quartas-feiras também palestras, dando continuidade à nossa atividade. Hoje nós tivemos 100 pessoas participando, viu, Ademar? Só que o limite foi 100, teve pessoas que não conseguiram entrar, então nós temos também que verificar na nossa ferramenta se tem como ampliar isso, tá? Quando chegou em 100, as pessoas começaram a me mandar aqui mensagem dizendo que não estavam mais acessando, que tinha alcançado o limite, ok? Então, a gente vai tentar também ampliar esse número de participantes. Na semana que vem, quem vai fazer a palestra, amigos, é o Ricardo de Moraes Nunes, nosso amigo filósofo, integrante, diretor de estudos do Centro Espírita Allan Kardec, e o tema dele é o Espiritismo e a valorização da ciência em tempos de terra plana. Então, vamos abordar a questão da ciência, o espiritismo e a ciência, tá? E essa questão que o Ademar, que você falou agora sobre a questão das mensagens espíritas, é a nossa terceira palestra, que quem vai falar é o Cavour Neto. Ele vai falar assim, em tempos de fake news, né, mensagens dos espíritos em épocas de crise. Então, nós vamos abordar todos esses temas que estão angustiando a nós espíritas, né? A questão da religiosidade, a questão da ciência, a questão da espiritualidade. E a última palestra, que vai ser feita pela Sandra Lia e pelo Paulo Guilherme Muniz, é para falar exatamente sobre a questão do isolamento, isso que você estava falando, né? Nas nossas condições atuais, de como conviver, como manter a nossa saúde mental. Então, nós estamos com essas 4 palestras agendadas, eu tenho certeza que todos vão acompanhar, que todos vão gostar, e esperamos contar com todos na próxima semana. Vimos que é possível a gente entrar antes para conversar, para bater papo, né? Quem entrar na sala de espera, eu vou até ampliar um pouquinho o tempo, para a gente se conversar, se olhar, né? Ver os vídeos, dar um oi, boa noite, falar um pouquinho. E tem gente de todo o Brasil, pessoas de Corumbá, do Mato Grosso do Sul, estou vendo aqui de Maceió, Eduardo. E é interessante, pessoas, que a gente vai colocando, tudo que vocês vão colocando no chat vai aparecendo aqui para a gente ler as opiniões. Não sei se você está vendo, Ademar, você vê? Bom, as opiniões. Enquanto eu estou falando, eu não consegui, mas agora dá. Os agradecimentos, tá? E acho que com essa ferramenta a gente vai conseguir interagir bastante. Bom, gente, muito obrigada a todos. Aqueles que quiserem sair da reunião, fiquem à vontade. E a gente continua aqui para o bate-papo, quem quiser, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. Sandra? Sim. Eduardo, seu irmãozinho Olá, aqui. Tudo bem, Edu? Só para contribuir. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, emocionado, tá? Eu, há muitos anos, não assisti uma palestra do nosso querido SEAC. E essa experiência a gente conversou, né, minha irmã? As dificuldades fazem a gente, às vezes, superar algumas barreiras, né? E eu acho que essa superação, na verdade, vai vir a somar no futuro. Aí, quem sabe,
as nossas palestras não vão ser transmitidas via satélite aí para o Brasil e para o mundo, né? Além o Deco falando lá na frente, o Paulinho, todo mundo que faz palestra e o mundo assistindo, né? Isso é uma possibilidade real hoje com a tecnologia. Mas uma coisa que eu queria só falar para contribuir, né? É importante que as pessoas que vão entrando, isso é uma novidade, né? Isso a gente vai se adaptando, vai fazendo, mas se identifiquem com o nome, né? Direitinho, porque a gente vai vendo nas pessoas as fotos e vê muitas vezes Moto G não sei o que, iPhone não sei o que. Quando a gente entra na reunião, é possível alterar o nome da gente lá, colocar o nome certinho. Mas se a pessoa não colocar o nome nessa hora, vai lá embaixo, onde está participantes, clica no eu, né? Que sou eu, é a pessoa que está lá, clica no eu e tem renomear. Aí coloca lá o nome direitinho, para a gente poder sempre estar falando. Além de ver, a gente fica sabendo as pessoas que estão identificadas direitinho. Essa é até uma questão de segurança, tá? É uma questão de segurança das reuniões públicas, tá? As pessoas se identificarem direitinho. Porque normalmente essas que vêm só com assim é celular, né? O celular é mais difícil de nomear, né? Não, eu tô no celular. Nossa. É isso que eu tô falando. Você conseguiu. Eu tô falando exatamente porque é celular. Vai lá no participante, se não conseguir mudar na entrada, antes de entrar na reunião, vai em participantes, onde está eu, clica lá em cima e põe renomear. Aí bota o seu nome direitinho e fica tudo certo. Ótimo. Tá bom? Obrigada, Edu. Obrigado. Boa noite, obrigada. Deco, beijão, viu? Só um minutinho, gente. Tem umas pessoas que levantaram a mão aqui. O Cabotelho, Marcelo Frediani e a Eva. Eu vou começar pelo Cabotelho, porque ele foi o que primeiro levantou a mão, tá? Então, pode falar. Vou tirar o mudo de você. Não sei como é que faz. Ele tira. Quem é o Cabotelho? Acho que saiu. Acho que ele saiu. Sandra, você pode ir diretamente na pessoa e liberar a pessoa. Eu sei, estou tentando, mas ele saiu. Aí, Marcelo Frediani, quem é? Eu. Então, vamos lá. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, boa noite. Obrigado pelo convite, eu agradecer a minha tia Delma, que me mandou o convite, Delma Crote, eu sou sobrinho dela. E um abraço para todo mundo, uma alegria participar, muito boa palestra. E a minha questão para o Dr. Quioro foi que nós temos visto várias publicações que escrevem sobre a vida pós-pandemia. Então, eu queria que o doutor falasse, esclarecesse na visão dele, uma visão espírita, o que se espera, na verdade, ou se espera realmente alguma mudança no comportamento das pessoas, da humanidade, pós-pandemia, ou se isso é um pouco de mito e as coisas, o que tende a melhorar ou o que tende a continuar? Muito legal essa sua pergunta. Tem muitas análises em sentidos ambíguos nesse, né? Há aqueles que acham que nós estamos às portas de uma nova ordem social, né? Em que o mundo sairá dessa situação que é nova. Como eu disse, a gente já passou por 2 guerras mundiais, passou por um período dramático, né, com a constituição da União das Repúblicas Soviéticas no século passado, mas assim, uma crise sanitária e econômica social como essa associada, ela é a primeira vez que a humanidade está vivendo e com uma dimensão global de verdade, porque está todo mundo acompanhando, né? Todo mundo ligado e tal. Então, há aqueles que dizem que nós teremos que rever determinados fundamentos que estabeleceram o mundo a partir da década de 70 para cá, baseado em valores econômicos, sociais, em visão de Estado, em visão de sociedade, que valorizavam o individualismo, as soluções econômicas mais liberais, etc., e que isso desenhará uma nova ordem econômica, ainda que nos marcos do capitalismo, mas
numa perspectiva em que se reveja novamente a importância do Estado, que se reveja a importância das relações sociais e da ordem micropolítica. Há aqueles, por outro lado, que dizem que passado o efeito, a própria crise, o próprio impacto da recessão econômica por mais longo prazo tende a exacerbar as contradições da vida econômica, das dimensões do capitalismo mundial. Então, eu diria para você que há já quem escreva em vários sentidos, e eu te diria que, numa perspectiva que eu tenho sobre essa questão, é assim: a vida dirá o que nós faremos. Tem uma das coisas muito interessantes que eu aprendi com o Espiritismo, com a filosofia espírita, é que nós somos protagonistas da nossa história. Nós não estamos desvinculados da estrutura social, dos valores culturais, econômicos, políticos, religiosos que conformam a sociedade de massas, mas nós temos protagonismo. E a humanidade está vivendo uma possibilidade, lembra que eu falei no meio da minha palestra de perigo e oportunidade? Nós vivemos nesse momento uma grande possibilidade de fazer diferente, de valorizar coisas diferentes, né? De entre o supérfluo e o necessário, valorizar o necessário, compreender a importância do outro, refutar qualquer lógica de darwinismo social, de necropolítica, valorizar mais a vida. Mas isso não está dado a priori. E eu vou dar um exemplo concreto da economia, que é uma área que eu nem lido muito. Mas os mais valorosos adeptos da escola de Chicago, de uma hora para outra, todos eles viraram keynesianos. Ou seja, aqueles que diziam que o Estado só atrapalha, que não deve entrar, imediatamente, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, entraram com a ideia de que o Estado tem um papel fundamental para salvar, né, a sociedade, o Estado, a vida, nesse momento. Mas a gente já ouve, por exemplo, vários deles dizer até o fim da pandemia. Depois volta tudo como está, porque foi só a pandemia que nós estivemos vivendo. Ou seja, não tem outros problemas rolando na vida. Mas há muitos que dizem o seguinte: nós estamos chegando a um certo esgotamento do jeito de produzir a vida na sociedade. Vejam, olha a ironia do destino. O maior e mais antigo Estado socialista que a gente tem, hoje começa a liderar a economia capitalista, que é a China, né? Então, assim, o mundo vive uma inversão de ordens de valores, né? E uma das coisas que eu acho que abre espaço não é para a religião, mas é para a espiritualidade, para a percepção de que há coisas para além da matéria. Acho que nós estamos vivendo uma oportunidade muito interessante de contraposição à visão materialista hegemônica, né, que predomina no mundo hoje, né? Se isso vai se desenhar numa perspectiva de uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária, que valoriza mais educação, a ciência, a tecnologia, a saúde para todos, né? Veja, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Eles vêm num debate, desde a eleição do Bill Clinton, a constituição de um sistema universal de saúde é um debate recorrente nas eleições norte-americanas. Desde a primeira eleição do Bill Clinton, né? E sempre aparece como contraposição o modelo inglês, o modelo canadense. Quando você olha a análise epidemiológica dos óbitos de quem morreu de Covid nos Estados Unidos, 73% dos óbitos são de negros, quando os negros constituem 34% da população americana. Então, assim, a própria predominância dos pobres, daqueles que não conseguem pagar por lógica de mercado o acesso ao sistema de saúde, vai proporcionar um amplo debate, né, que já vinha sendo encenado pela Organização Mundial de Saúde, pelas universidades, pelos países que tratam disso de maneira diferente, a necessidade da gente valorizar coisas que vinham sendo consideradas decadentes. Vou dar mais um exemplo concreto. Se operou para desmontar a vigilância epidemiológica dos laboratórios públicos do Brasil ao longo dos últimos 20 anos. Vamos privatizar tudo, não tem importância, não precisa. Foi aposentando todos os nossos técnicos de altíssima qualidade que nós tínhamos no Adolfo Lutz, na Fiocruz, né? E no momento que a gente mais precisava, né,
aquele bando de parasita, como se costuma chamar, né? Se profissionais altamente qualificados estão nos fazendo falta. Portanto, gente, eu digo para vocês, o que será, como dizia o Leon Denis, né? O espiritismo será no futuro daquilo que os espíritas dele fizerem. Eu diria para vocês, parafraseando o Leon Denis, a humanidade será no futuro o que dela nós fizermos a partir desse momento. Obrigada, Edmar. A Eva disse que não levantou a mão, né, Eva? Foi sem querer. Então, É voluntário. Então tem o Jaime Lara, e depois a Rita Reis, aí a gente encerra, tá bom? Tá bom. Boa noite. Odemar, você acabou respondendo a minha pergunta, que era exatamente essa questão do todo mundo estado agora, enquanto tem a doença, e depois não precisa mais, volta ao que era antes. Eu estou escutando muito, você acabou de responder, então agradeço já a resposta antecipada. E o Eduardo, se ele estiver vendo, muito fofo o teu sotaque de Maceió, viu, Eduardo? Desculpa, cortou, Jaime. Muito pouco o quê? Gostou do seu sotaque de Maceió, Du? Aqui a gente fala muita pega. Saudade. Tenho grandes amigos aí. Então, olha, agora entrou o Caio no 7. A Rita não quis falar mais, então vai ser o Caio. Caio, pode falar. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, primeiramente, a palestra, sensacional. Eu gostaria de perguntar, assim, existe alguns órgãos que vêm até alertando algumas pessoas que alertam que a gente não devemos ficar doentes por causa disso, porque a gente vê que, à medida que a gente vai tomando os cuidados com a higiene, isso começa a afetar um pouco a gente, o nosso viver, né? E eu gostaria de ver, assim, qual que seria o limite, né, dos cuidados, visto que a gente não consegue se proteger 100%, né? Nós não conseguimos ver. Então, qual seria o limite dos cuidados para que isso não se transforme num problema maior, né? Porque a gente fica um pouco afetado, né? Fica a minha mão, a gente lava isso, lava aquilo, fica meio paranoico, né? Paranoico, né? Existe A sua pergunta é ótima, porque assim, eu sou professor de medicina preventiva, né? Então é um tema que eu lido no dia a dia. A grande questão é assim, como é que a gente consegue ter a vida mais saudável possível, sem ao mesmo tempo viver, transformar nisso numa doença, numa enfermidade, num sofrimento. Porque assim, aí novamente o necessário e o supérfluo, né? Como é que a gente consegue o equilíbrio, a harmonia, para viver com segurança e ao mesmo tempo sem o transtorno mental, sem descambar para o sofrimento. Qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte: eu acho que a gente sai com um saldo positivo da pandemia do ponto de vista de higiene, né? Tanto de hábitos alimentares, como hábitos, como lavar a mão, tal. O pessoal brinca, né? Depois que terminar o confinamento, a pandemia, eu vou ter que matricular a minha mão no AA de tanto álcool que ela está enfrentando, né? Tem aquelas brincadeiras todas. Mas eu acho que a gente vai ter determinados hábitos mais saudáveis, né? Na verdade, é muito interessante. Como a gente hoje tem antibiótico, tem remédio, tem médico, tem, enfim, tratamento, a gente acaba negligenciando hábitos de vida, modos de vida, né, que vão desde a questão do tabagismo, do uso abusivo de álcool, da alimentação saudável, da atividade física, de hábitos de higiene, que são fundamentais. Só que nós temos que compreender que nós não vivemos numa bolha, né? Nós convivemos em harmonia, de vez em quando de forma simbiótica, de vez em quando de forma parasitária, né, com milhares, milhões de micro-organismos, né, e nem todos eles nos causarão doença, alguns deles são fundamentais. Você já deve ter ouvido aquela famosa brincadeira que a gente tem que botar a criança para brincar no chão, tal, para ela ganhar vitamina S, né? Vitamina, por quê? Porque é impossível que a gente queira viver sem entrar em contato com os agentes nocivos. Aliás, uma das coisas fantásticas da vida, que a vida é viver o tempo inteiro de forma responsável, mas enfrentando os perigos, né?
Até porque, se não tivesse isso, a vida muito provavelmente seria um saco, seria muito chata, né? Quer dizer, a gente perceber que ela nos coloca limite é muito interessante. Agora, é claro que nós vivemos um momento hoje muito especial. Cuidados redobrados, né? Então, por exemplo, eu diria assim, que ninguém deve sair de casa sem máscara. Esses cuidados que estão falando com a mão e etc., não são... Quer dizer, tem alta transmissibilidade. Só para dar um dado para você. Se todo mundo ficar em casa, eu vi até alguém perguntar aqui no chat, né? Com 50% só de isolamento, nós vamos ter muito mais casos e muito mais óbitos. É inevitável. 70% é bacana. Por quê? Olha só. Sem isolamento, cada doente de Covid transmite a doença para de 3 a 6 casos. Então, essa é a taxa de transmissibilidade. Um caso transmite para 3 a 6 pessoas. O sarampo transmite para 18. Mas nós estamos falando da Covid, né? 3 a 6. Com 50%, cai, mas cai para 2. Um caso transmite para outras 2. Os 2 transmitem para 4. Os 4 transmitem para 8. 8 para 16. 32. Então, tem um crescimento exponencial. Quando a gente consegue 70% de confinamento, a gente derruba a taxa de transmissibilidade para baixo de 1. Então, uma pessoa só consegue transmitir para outra, que só consegue. Então, se a gente consegue manter 70%, nós não conseguimos 100%. Esquece. Aí teria que viver todo mundo na bolha. Mas com 70% de isolamento, a taxa cai 1 para 1. 2 semanas, 3 semanas depois, a gente começa a ter a curva de declínio da transmissão. Pode ter uma nova onda? Pode ter uma nova onda. Mas se precisar, depois faz de novo e controla. Até dá tempo da gente desenvolver vacina, um medicamento mais específico. Mas assim, sem neura, mas com muita responsabilidade e preocupação, porque mais vale alguém preocupado e mais um tempinho com a gente aqui do que desencarnado precocemente junto com aquela turma lá que não tem responsabilidade nenhuma, né? Obrigado. Bom, gente, acho que valeu. Acabaram assim, as mãozinhas foram todas contempladas. Eu acho importante a gente reforçar que semana que vem estaremos novamente com a palestra do Ricardo sobre a questão da ciência, né? E aí nós vamos resolver a questão de limite de pessoas que hoje só puderam entrar 100, mas nós vamos resolver isso. E outras coisas a gente está aprendendo, né? Eu acho que foi muito importante, foi muito interessante essa experiência, e aí daqui para frente só para melhorar. Muito obrigada por todas as mensagens que a gente recebeu. Tem algumas perguntas que depois a gente pode até, o Ademar vai ver no chat, ele pode continuar vendo, se quiser a gente pode responder depois, mas acho que todos foram mais ou menos contemplados, tá bom? Gostaram? Eu espero que sim. Vamos fazer um joinha. Quem quiser falar agora pode falar, vou dar mais 5 minutos para dar tchau e depois a gente encerra a reunião. Muito obrigada, Ademar. Muito obrigada, Obrigado, boa noite. Eu adoro falar, né? Então, Márcia, quer falar alguma coisa? Já está falando, vamos ver. boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite, gente. Vê se a gente vai conversar antes da reunião, Sandra. Podemos fazer uma reunião, sim. Podemos fazer, né? Para fazer uma avaliação. Fazer uma avaliação, tá bom. Isso. Márcia? Tá bom? Márcia chama, tá bom? Também quero agradecer aí o pessoal da CEPA, que lembrando que esse link foi oferecido pela CEPA, né? E nós estamos usando o link oferecido pela CEPA, tá bom? Quem está falando? Oi, Sandra, tudo bom? Olha, Quem é? Agora que já acabou, deixa eu só contar um negócio, gente. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de estar em casa, viu? Eu estou em casa, aqui está a família assistindo. Passa gente pelada, indo para o banheiro. Tomar Na cuidado. universidade, a professora estava dando aula, tinha uma moça de biquíni na piscina assistindo aula. Então... Não, eu queria fazer um comentário, porque antes do Covid, a molecada já ficava no celular. Agora, eu imagino, quando acabar, vai ser difícil de conectar o celular da mão da molecada. Isso é uma preocupação séria. Quando ela ficar em casa, a gente está aproveitando a oportunidade de fazer uma série de revisões, né? E isso está sendo importante. Agora,
eu não sei o que fazer depois que passar, como que eu faço para tirar a molecada do celular ou a mão do celular? Porque é tudo, é aula. O João teve aula de bateria pelo celular. Então, vai ser uma Nossa, batalha que sugestão a de um gente tema vai para a nossa fazer. palestra. O que fazer com o mundo informatizado? Pois é, eu acho que Tema de palestra, né? o que fazer? Gostoso que O você que ter os falado pais assim têm com que você. fazer? Oi, José. Vai ser desse jeito. Obrigada, Arthur. Obrigada, Sandra. Obrigada, presidenta. Estou com Oi, saudade. Sandrinha. Beijo. Mais alguém quer falar? Sandra, quero dar uma palavrinha. Oi, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. A Gabi entrou também, acabou caindo. Eu vi. Ela saiu fora do SEI, porque ela caiu. Queria só deixar um beijo grande a todos vocês. Foi muito bom estarmos aqui agora, nesse momento, todos. E a lucidez com que o ator coloca para nós essa tranquilidade toda que temos que trabalhar nós, nesses momentos que nós estamos isolados, mas isolados e mais com o pensamento ativo. Um beijo a todos, muito obrigado por essa palestra, Arthur. Uma boa noite para vocês, que foi tudo muito bom estar junto novamente. Ao Ricardo, a todos que estão aí. Um beijo. Obrigada, Andréia. É a tua pergunta que eu fiz, hein? Tu viu, né? O Marcos está tentando falar um tempão aqui, viu? Quem é que quer falar? O Marcos está com o microfone aqui no ouvido. Então, eu não estou vendo ele aqui. Ele pediu? Fala, Marcos. Pode falar, Marcos. Levantado ali. Sem áudio, Marcos, você precisa habilitar teu áudio. A Zilda também pediu, levantou a mãozinha. Zilda, pode falar. Não está saindo, Marcos, não estou te ouvindo. Zilda, pode falar. Oi, Zilda. Você não pediu, mas... Oi, Giovana, tudo bem? Você não pediu, mas levantou a mãozinha ali. Alguém levantou a mãozinha. É só para falar oi para você, saudade. Saudade. Beijo. Obrigada pela palestra, Ademar. Betinha, imagina. Quem mais, gente? Vamos lá, pode falar. Tá saindo, Sandra. pessoal. Betinho. Sandra. Oi, Betinho, pode falar. Betinho. Cadê você? Só tô vendo metade da sua cara. Isso, perfeito. Um abraço a todos. Uma boa reunião, né? Mas eu gostaria também de dizer o seguinte: lamentavelmente, uma parcela mais do que significativa da sociedade humana não pode fazer quarentena, não poderá ficar confinada. Não, são aquelas pessoas que, lamentavelmente, não estão no mercado, não fazem parte desta sociedade que nós vivemos. É lamentável. Por isso, há um grande esforço de todos nós, né, para mudar um pouco o mundo, mudar essas estruturas e criar as condições para que todos possam avançar com dignidade. Um abraço a todos. Obrigada, Betinho. Betinho. Um abraço ao meu amigo. Muito obrigado. Obrigada. Um beijo. Sandra, está ouvindo? Estou ouvindo, Walter. Pode falar. Obrigada, Betinho. Tá, boa noite a todos, amigos. Foi um prazer revê-los todos. Principalmente aí aqueles que a gente não via há algum tempo, como o Eduardo, tá? O João Conde também, que a gente não via há bastante tempo, e rever todo esse pessoal aí do SEAC. A minha pergunta é o seguinte: semana que vem outro número, a gente usa o mesmo número, mesma senha, mesma coisa? Vai ser divulgado, Walter. Eu acredito que é o mesmo, tá? Mas como nós não temos certeza, eu vou agendar a reunião e nós vamos divulgar novamente, tá bom? Vai por Zap, o ID e a senha. Tá, eu não vou dar parabéns para o Ademar, não, porque ele me desibir. Tá. Tchau. Sandra. Oi. Oi, Sandra. Meu nome Fala, é Débora. Tudo bem? Tudo. Eu queria agradecer bastante, né? Gostei muito da palestra, agradecer ao Arthur, agradecer a Sandra Lia, que me fez o convite, né? E também agradecer o convite para minha filha, que está na Espanha, que também está assistindo. Eu acho que foi muito bom, né? Conforta o coração da gente e, ao mesmo tempo,
explica muito toda essa questão e faz a gente ficar um pouco mais tranquila no nosso resguardo. Então, agradecer muito e, se Deus quiser, quarta-feira nós vamos estar aí também. Ótimo, Débora, que bom, né? A gente tenta, pelo menos, colocar um pouco a mente em equilíbrio, né? Não entrar no desespero total. Acho que é nisso que o Espiritismo nos ajuda bastante, tá bom? Obrigada. Mais alguém? Sandroca. Oi! Tudo bem? Mayra, tá linda. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Gostei muito, viu? Mais uma vez, que bálsamo de palavras, que troca de conhecimento, tanto técnico quanto espírita. Isso daí, olha, ainda bem que pelo menos podemos, né, de alguma forma, estarmos juntos. Espero que essa ferramenta aí possa trazer para a gente esse momentinho aí nosso. Isso. Ficar um pouquinho mais perto, né? Saudades, viu? Também, também. Obrigada, querida. Tchau. Mais alguém? O Dagoberto dando tchauzinho ali. Dagoberto, cadê você? Aqui. Fala aí. Nada, vou dizer que foi uma delícia, muito bom, apesar de todas essas coisas. Muita clareza nas colocações, Arthur, e apontar caminhos dentro desse momento. Mas estamos juntos, embora distantes fisicamente, mas estamos juntos. Tá bom? Um beijo para cada um que estava aí nessa sala hoje, tá bom? Beijo, Dagoberto. Na próxima semana você canta pra gente uma música? Canto, toco até acordeon. Beleza, tá encomendado então, beleza? Junto com você. Vamos junto. Quem vai trazer o café? Viu, cara? Eu nunca vi isso aqui, não. Quem vai trazer o café? Café. Temos que fazer o seguinte: a gente faz o café, cada um com o seu café e vai tomando um cafezinho. Sandra. Oi. Sandra, pode falar, mais. Ele para antes da palestra, ele apresentar um número. Dagoberto, é sério. Como a gente abre antes, aí a gente pode estar tocando essas coisas mesmo. Você faz uma música pra gente, canta. Mas aí a gente canta junto. Vai ter problema de coordenação. Não, é legal. A gente pode fazer aí. Tem um pessoal né, que está participando, que canta também no coral, e a gente vai cantando. Tá bom. Ótima ideia. Valeu. Obrigada. Valeu. Um beijo para todo mundo. Beijo. Márcia, vamos encerrar? Então, Sandra, eu acho que você já falou tudo que tinha que falar. E a única coisa assim que estou extremamente feliz e emocionada da gente ter, né, conseguido fazer esse evento, e o Arthur, como sempre, deixa a gente animado e antenado, né, para a gente poder continuar. E eu acho que a sensação agora é de gratidão e de felicidade mesmo. Vamos nos preparar para a próxima quarta-feira, todo mundo junto, e eu acho que é só por hora. Um beijão para todo mundo. Tchau, gente. Então, gente, só porque alguém fez aqui, alguém colocou aqui no chat que se a gente não fizer uma oração, as pessoas não vão embora. Mas assim, eu acho que não existe oração maior do que esse nosso bate-papo no final aqui, essa alegria de a gente estar olhando as pessoas, olhando nos olhos, agradecendo, trocando mensagens. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa prece de encerramento, né? Essa alegria que nós construímos nesse momento, de estarmos todos juntos, tá bom? Fica aqui o nosso boa noite e até a semana que vem. Tchau. Edu, um beijo na careca. Tchau. Eu tô careca. Carequinha. Beijo. Mas é a luz, viu? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Aí, Jura? Ô, Jura, tu tá aparecendo na televisão, viu, Jura? Põe uma camisa aí, cara. Indecente. Gente, prazer enorme rever vocês, meus irmãos lindos. Um beijo, viu? A gente se encontra na próxima palestra. Beijo, gente. Tem que pedir para a Neve também fazer. Não, a mocidade, é bom esclarecer isso. A mocidade vai fazer também, viu? O Cavu e o Saulo já vão fazer o grupo.
Eles vão fazer as reuniões da mocidade também. A mocidade e o curso básico, tá? São 3 atividades que o centro vai retomar via Zoom. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, queridos amigos e irmãos.